Gente, eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo a gente. Eu acredito que aqueles que vão ver esse podcast, que é muito importante o testemunho. Eu acredito que algo que passou recente para vocês, e aconteceu foi a questão do nascimento do Vitor, né? E teve coisas que ficaram marcadas, né? E hoje, graças a Deus, ele está bem, né? Já completou um ano, né? Um ano. E eu queria que vocês falassem aquele período em que vocês ficaram sabendo a notícia, que o médico falou, vai ter algum probleminha que tem que resolver, aí vocês foram lá para no hospital em São Paulo. Então, eu queria que vocês falassem assim um pouquinho sobre isso daí, sobre do nascimento até agora, os testemunhos que vocês têm para contar. Então, o Victor, ele é um presente de Deus na nossa vida, né? Antes da gente se casar, aquele período do namoro em que a gente orou, Deus já estava falando com a gente que a gente ia se casar e que seriam 2 filhos. Só que nós deixamos o tempo passa muito rápido, a gente acabou se esquecendo do segundo filho. Mas quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, ele não se esquece daquilo que ele prometeu, né? Amém. Então, o Victor, ele é isso para a gente. Ele é uma promessa que Deus cumpriu para mostrar para a gente que mesmo que a gente se esqueça daquilo que ele tem para nós, ele não se esquece de nós. Amém. E o Victor, ele sempre foi muito próspero, desde o ventre. Eu sempre ganhei muita coisa para o Victor, então eu sempre falei, né, amor? Eu falei assim, nossa, o Victor é muito próspero. Então foi uma gravidez totalmente tranquila, né? A gente estava tranquilo, eu fiz todos os exames e estava tudo certo, tudo tranquilo. E quando foi com 33 semanas, a doutora falou assim, olha, ele está com restrição de crescimento, com 33 semanas. Aí ela falou assim, vamos fazer o parto, porque ele não está crescendo. Só que naquele momento eu senti no meu coração que não era para fazer. Aí eu falei para o doutor, falei assim, não, doutor, a gente não vai fazer, está muito pequeno ainda. Vamos esperar mais uma semana para ver se ele cresce. Aí esperou uma semana, ele cresceu, ele engordou umas 300 gramas e cresceu. Aí o doutor, falei, aí toda semana eu estava fazendo ultrassom. Aí ele esperou mais uma semana, aí foi para 34 semanas, 35 semanas ele cresceu de novo, 36 semanas ele cresceu pouco. Aí o doutor falou assim, então agora eu acho que está na hora de fazer o parto, porque agora ele ganhou pouquíssimo peso e não está bom dentro do útero mais para ele. Aí eu já fiquei, né, com o coração assim, porque a gente que é mãe, né, então eu já fiquei com o coração bem apertado, né. Mas eu sempre soube que tudo estava no controle de Deus. Aí quando fez o parto, tudo, eu vi o Victor, ele chorou um pouquinho, Samuel estava presente, e aí já tiraram o Victor de perto. Aí eu fui ver o Victor no outro dia. Então, até então, outro dia, eu não sabia nada do que tinha acontecido. Eu achava tudo estranho, mas ainda estava lá me recuperando com dor, porque a Esther, quando a Esther nasceu, ela foi para o quarto comigo, na mesma hora. Então, do Victor foi tudo diferente. Aí fui ver o Victor no outro dia. Quando eu vi o Victor, a médica foi lá, né, me chamar, foi levar eu, Samuel lá. Quando eu vi, ele já estava dentro da incubadora e ele estava entubado já, e eu não sabia de nada o que estava acontecendo, né? Aí eu olhei assim, eu não conseguia, eu fiquei tão em choque assim que eu não conseguia nem enxergar, eu não lembrava nem do rosto dele, como é que ele era. Eu falava pro Samuel assim, amor, cadê ele? Cadê ele? Aí o Samuel falou assim, tá ali, amor, é ele. Quando eu vi, gente, foi um susto enorme. Só que a gente ainda não entendia direito o que estava acontecendo. Eu fiquei uns 5 dias assim, em choque mesmo, sem entender o que estava acontecendo. Aí os médicos chamou a gente, e aí a médica falou assim, tinha psicólogos, os médicos e tal, né? Aí foi passar o boletim, aí falou várias coisas. Falou assim, olha, o seu filho, ele tem muitos problemas, a gente está achando que ele tem uma síndrome, porque o Victor tá com uma diferença nas articulações, e, e a gente está fazendo vários exames, vamos fazer o mapeamento genético. Ele tem muitos problemas. O médico falou desse jeito. E eu ficava quieto o tempo todo. E aí ele falou assim, só que o mais grave do seu filho, ele tem um probleminha na aorta, chama coactação da aorta, e isso é muito grave, ele precisa ser operado urgente. Só que a gente ainda vai fazer mais um exame para confirmar. Foi aí que a gente conseguiu avisar as pessoas, né, que
até os apóstolos, a família, né, que estava acontecendo, porque até então a gente também não entendia direito, né? Aí fez o exame, aí com 7 dias o doutor falou assim, olha, ele tem que ser operado com urgência, e realmente as nossas suspeitas são essas, e vocês precisam arrumar as coisas de vocês, e a gente vai pedir uma transferência para São Paulo, então como é urgente, fica tudo pronto. Aí a gente veio para casa, com o coração assim despedaçado, arrasado mesmo, os dois, de chegar em casa, de olhar para a Esther sofreu muito também. E aí a gente chegou em casa, arrumando mala, e a gente sem a cabeça ainda totalmente, sabe, perdida, e arrumando mala, e arrumando, e eu pensava, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tem dinheiro para ficar lá, onde que a gente vai ficar? Porque a gente não tinha mesmo, não tinha nada. Mas Deus, ele é provedor, supre todas as necessidades. E aí a gente conseguiu, as pessoas ofertaram na nossa vida, a igreja, umas amigas, né, umas pessoas que eu conhecia. E aí a gente conseguiu, foi para São Paulo no dia seguinte, o apóstolo foi lá também, fez oração com a gente, ajudou, né? Aí a gente chegou lá em São Paulo, ainda daquele jeito, perdida ainda, né? Chegou lá em São Paulo, o doutor falou assim, o primeiro médico examinou ele, que lá é tudo muito rápido. Então, como tinha urgência, o médico já chegou lá, já foi examinado. Aí o doutor falou assim, olha, realmente não é nada diferente daquilo que vocês já ouviram lá em São José. Ele realmente precisa fazer uma cirurgia. Aí falou de todos os perigos, né? Porque eles só falam isso, né? De todos os perigos, de tudo. E aí o doutor falou assim, só que a gente vai fazer mais... Eu preciso de mais um médico para fazer mais um diagnóstico, mas não é nada... É isso mesmo que vai acontecer, ele vai operar e tudo. E aí a gente orando, a igreja orando, muitas pessoas orando, né? Por ele, pela gente. E aí o segundo médico foi, aí falou a mesma coisa. Falou assim, olha, é isso mesmo, ele tem que operar mesmo, né? É grave. E o Victor chegou lá, já estava melhorando, assim. Ele saiu de São José muito inchado, mas chegou lá e começou a melhorar, né, amor? Aí o médico falou assim, só que eu preciso de mais uma opinião. Ou seja, o terceiro médico foi falando, mas nós entendemos que Deus estava fazendo um milagre naquele tempo ali. Aí a terceira médica foi, examinou. Aí ela falou assim, olha, mãe, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo no coração do seu filho. Eu não posso falar agora que ele vai operar. Já mudou o diálogo, já, né? Aí eu falei assim, mas eu estou preocupada porque era urgente, a gente já está aqui há 5 dias já, vocês fazendo exame, ele não opera. E se acontecer alguma coisa de noite com ele? Eu fiquei preocupada, falei para o médico, né? Aí ela falou assim, não, fica tranquila, tem alguma coisa acontecendo, mas eu preciso de mais uma médica para vir avaliar. Aí foi mais uma médica, e aí a médica avaliou, ficou lá fazendo exame, olhava para nossa cara, e a gente lá aflita, e ele olhando para nossa cara, ela, né? Olhando para nossa cara. Aí ela falou assim, mãe, eu não consigo te explicar, porque eu não consigo entender, mas ele fez uma cirurgia no coração do seu filho não precisa operar. Aí foi uma benção, né? E a gente glorificou, avisou o apóstolo, né? Forte, né? Isso nossa, aí, e foi porque eles ficaram sem entender. Até os médicos ficaram confusos quando Deus. Só abrindo um parênteses aí, não, né, já cortando, né? Mas eu lembro que, não sei se o pastor Samuel lembra disso daí, acho que você estava lá e ele tinha vindo. Acho que foi alguma coisa assim. No final de semana. No final de semana, e eu falei com ele, eu falei assim, ó, vamos fazer aquela oração que é para acessar os lugares espirituais. Não, sei se não você foi lembra. na escada, foi um dia antes da gente ir para São Paulo. Foi um dia antes de noite, antes o senhor de ir, fala. né? Isso, que o senhor foi lá. Antes de ir para operar, Isso. Aí eu falei assim, vamos fazer oração, porque é aquele testemunho, né, que eu conto lá, que Deus levou aquele pastor nas regiões, mostrou que tinha uma sala cheia de órgãos de ouro, Cauê. Olha que forte, hein? Muito forte. O senhor já pregou assim, sobre isso uma vez, né? Vamos fazer a oração seguinte, para Deus liberar essa parte do coração nova que está nessa sala. Que precisa. Gente, esse negócio porque é forte. Isso foi verdade, porque foi um dia antes, e no dia que a gente fez essa oração, ele estava muito inchado. Porque a questão da aorta do coração, a veia, ela começava de uma maneira correta, normal, que é da veia, e na curva ela fazia um estreitamento, depois ela voltava ao normal. Então, nesse estreitamento, o fluxo do sangue não era suficiente para oxigenar os órgãos, então começou a inchar. Foi justamente nesse dia que a gente fez oração,
E a gente foi para São Caetano. Aí lá ele começou a desinchar. Então foi assim um romper mesmo. Esse processo, eu acredito que daqui até chegar lá foi aonde Deus já operou o milagre. Lá foi só para testemunhar. Mas uma coisa que você falou é interessante. O depoimento, até eu queria que você falasse de novo. O depoimento da médica. Né? O que a médica exatamente falou? Ela examinou, ficou um tempão lá, olhava para nossa cara e ela falava assim, mãe, né, amor? Tava eu, você lá, ela falava assim, mãe, eu não consigo te explicar, porque eu não consigo entender isso que aconteceu. Mas ele fez uma cirurgia, aí ela apontou para o céu, ele fez uma cirurgia no coração do Victor. Ela mostrou para a gente que no ultrassom lá, ela mostrou que a veia continuava estreita, só que o fluxo do sangue era normal. Era como se aquele estreitamento não existisse, porque tudo funcionava. Ela mostrou, ela falou assim, tudo funciona como se isso aqui que eu estou vendo, estou mostrando para você, tudo funciona como se isso não existisse. Então ela não conseguia entender. Então é Deus que... Do jeito que vocês estão falando, né, sem contar que essa veia deve ter 1 milímetro ou menos de 1 milímetro. É uma coisa assim microscópica, então, né? Foi um milagre assim, que foi um divisor de águas na nossa vida, né? Só que aí, depois de tudo isso que aconteceu, com os 10 dias que a gente estava lá que isso aconteceu, aí o Victor teve uma melhora mesmo assim extraordinária. Aí a doutora falou assim, olha, a gente vai tirar ele da ventilação mecânica para vocês poderem ir embora para casa. Então, tirando ele da ventilação, aí uns 15 dias, mais ou menos, vocês já estão em casa. Só que aí, quando ela foi estubar ele a primeira vez, começou a sair sangue. Aí saiu sangue, aí colocaram o tubo de novo. Aí parava de sair sangue. Aí estubou de novo um outro dia, aí saía sangue de novo, aí colocava o tubo, parava de sair sangue. Aí eu falei assim, amor, não precisa nem ser médico, tem alguma coisa que está machucando, na hora que põe o tubo, para o sangue, né? Aí eu falei para a doutora, aí a doutora fez um exame e tal, foi detectado 3 úlceras na traqueia dele. E uma estava muito, muito grave, que ela achou que ia ter que fazer traqueostomia para ele conseguir respirar. E aí foi mais um dilema da gente entrar em oração, a igreja entrar em oração. E aí, graças a Deus, os medicamentos fizeram efeito. E aí, graças a Deus, na 4ª vez, conseguiram tirar o tubo. Né? E aí é tudo demorado, porque assim, tudo é no tempinho deles, né? Porque ele já nasceu um pouquinho antes, né? 1 mês antes, já nasceu prematuro, então tudo é no tempinho deles lá no hospital, né? Aí, quando tirou o tubo, aí, bom, finalizando, a gente ficou quase uns 90 dias lá para ele se recuperar e a gente vir embora. Mas o que eu queria destacar aqui, em tudo isso que aconteceu, é que assim, em momento nenhum de tudo que nós passamos lá, nós pensamos em desistir. Nós sabíamos que Deus estava no comando de todas as coisas. Amém. E que a vida do Victor é dele, a minha família é dele, a minha vida é dele, a do Samuel, a dos meus filhos, tudo, é ele que comanda. Então, eu sabia que o Victor tem um propósito para que tudo... isso aconteceu, edificar a nossa vida, edificar a vida das pessoas, porque muitas pessoas oraram por ele. Lá no hospital, a gente foi suprido todas as nossas necessidades. Quando a gente não tinha mais dinheiro para ficar num outro hotel que era um pouquinho longe, aí o pessoal lá do serviço do Samuel, lá o chefe, mandou uma mensagem, falou assim, olha, eu vou colocar vocês no melhor hotel, o hotel que é aí pertinho do hospital, que era um hotel que a gente queria ter ficado desde o começo, mas não tinha condição. Aí a gente ficou lá mais quase uns 2 meses naquele hotel. Então, Deus, ele permitiu que a gente passasse por tudo isso, mas ele não deixou faltar nada para a gente. Né? E às vezes as pessoas falam, mas vocês são pastores e teve que viver tudo isso. Tudo é para a honra e glória de Deus. E a gente viu Deus em todas as situações que a gente passou lá. Até o Uber que trouxe a gente uma vez, o Uber chegou aqui e falou assim, eu senti no meu coração, Deus mandou eu não cobrar. Ele falou assim, ó, eu tinha combinado com ele um valor, né? Ele falou assim, nossa, vamos ver outro aplicativo, porque esse aí está muito barato, aí para mim não dá. Aí falou assim, então você vê aí, a gente acerta na hora aqui na frente do hotel e a gente vai. Aí ele viu lá e me passou um valor, era um pouquinho mais alto mesmo. Eu falei assim, não, fechou, vamos sim, eu preciso ir, não tem problema não. Aí ele foi para casa, né, para casa dele, e a gente ficou lá, e a Regina falou assim, nossa, amor, mas fechou outro valor? Eu falei, não, mas não tem problema, tem que ir, não tem jeito.
E amém. Aí ele esperou no horário marcado na frente do hotel. E a gente conversando, falei assim, amigão, vai ser aquele valor mesmo, tá tudo certo. Aí ele falou para mim, fica em paz. Eu disse, amém, eu tô em paz já, tá tudo certo. Aí chegou na porta de casa, ele falou, Deus falou comigo que não é para cobrar de vocês, é para abençoar vocês. Então, para nós foi uma resposta assim de Deus. São poucas pessoas que têm essa ousadia para fazer isso. E ele ainda falou que se a gente, quando a gente voltasse para lá, era para ligar para ele, se a gente precisasse lá, era para ligar, que estava para servir a gente. Então, Deus não deixou faltar nada. Todos os detalhes Deus cuidou. As mães lá do hospital, a gente estava... Ficou mais umas 5 mães lá, que eu tenho amizade até hoje, né, e tal. E os bebês também tiveram vários problemas. E aí, eu chegava na salinha, era impressionante. Toda vez que eu chegava na salinha lá, destruída, sabe, assim, arrasada, chorando, tinha uma mãe que estava lá a primeira vez chorando. Aí o Espírito Santo falava assim para mim, agora você vai cuidar dela. Então, eu engoli o meu choro, eu pegava tudo aquilo, colocava dentro de mim, assim, ia lá, consolava ela, sabe, falava do milagre, para todo mundo lá eu falava do milagre que tinha acontecido na vida do Victor, aí elas pediam oração, a gente orava pelas crianças delas, foi impressionante o que a gente viveu lá, é uma coisa que marcou muito a minha vida, nossa. Amém, graças a Deus. Então a gente vê assim, né, é um testemunho que fica para o resto da vida, Com né, e o que eu acho interessante, igual foi falado, né, de vocês falaram oração, como é importante ter um apoio também, né? Saber que tem gente orando, gente acompanhando, pessoas que nessas horas que também a gente vê os amigos, as pessoas, né, que estão ao lado, e é um momento que você às vezes assim fica sem chão, né? Nossa, totalmente. Sem chão, eu né? sou muito grata porque muitas pessoas, muito grata quando o senhor foi lá, levou a Esther, sabe, para gente, né? Então, nossa, eu sou muito grata a todos da Manancial que oraram, as outras igrejas também, os amigos, porque isso que fortaleceu a gente lá. Com certeza. Cada pessoa que mandava mensagem, às vezes eu não conseguia nem atender, porque eu não conseguia falar com muita gente, mas eu via a mensagem lá, as pessoas mandando mensagem para mim, não, vai dar tudo certo, como é que tá aí, você está bem, não sei o quê. Porque a gente não tinha muito o que ficar falando, porque como é um processo, tudo no tempinho dele, então tinha semana lá que a gente só tinha que chegar lá e ficar sentada e a rotina lá ia acontecendo. Né? E a gente não podia fazer nada, não tinha como. E isso também acredito que vocês passaram, né? Por isso dá também assim um impulsionamento para orar mais, para buscar mais também. A fé vem primeiro. Aumentar, né? Vou falar. A fé vem primeiro, né? Justamente, assim, o fortalecimento da fé, e você crer. Então, o testemunho é importante, porque quantos filhos, quantas crianças nasceram com alguma coisa, e nesse momento, por exemplo, tem famílias que estão precisando de realmente de uma intervenção divina, é só Deus. A gente está na UTI. Mas uma palavra que eu quero deixar aqui também, porque tem pessoas que vão ouvir depois isso, acreditar num Deus do sobrenatural. É verdade. Que é Ele que faz. E teve um tempo lá na UTI que todas as crianças estavam pegando infecção. Infecção, uma bactéria de mão, né? De manusear, tudo, né? Então, porque você está no hospital, você está correndo vários riscos, né? E a gente estava ainda no ponto alto, assim, do Covid lá na época, né? Que a gente estava. E todas as crianças estavam pegando infecção. Aí eu tive um sonho. Eu sonhei assim que tinha lá na sala que o Victor estava, tinha 3 pessoas. E aí eu ouvi uma voz falando assim, são 3 sacerdotes. E um dos 3 estava assim, na incubadora do Victor. Então, o que eu entendi? Que ele estava sendo guardado lá, que ele estava sendo protegido de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então, Deus, ele o tempo todo, sabe? Foi muito forte. E nessa situação também a gente vê assim as experiências espirituais, né? Com certeza. Como Deus assim é vivo, Deus que nós servimos, ele é vivo. É nessas horas que a gente vê anjos, a gente vê o Senhor cuidando do financeiro, enviando um maná. Quando não está no deserto, vem o maná, e céus se abrindo, milagre acontecendo, pessoas que se aproximam. Imagina
o Uber que vem lá de São Você Paulo, não trazer aqui, não conhece, cobrar né? nada. Não, Esse é um milagre atrás do outro. atrás do- E tudo que Né? acontecia lá, a doutora, teve umas épocas que o Victor, o coração dele estava acelerando muito. E aí eu mandava mensagem para a apóstolo, falava, apóstolo, o coração dele está 240, porque aí eu saía da sala, o Samuel já tinha vindo embora, porque já estava tudo mais tranquilo, que ele precisou dilatar a traqueia 3 vezes. Aí eu fiquei lá, o Samuel veio retomar a vida aqui, né, ficar com a Esther, voltar a trabalhar. E teve uma época que o coração dele lá, nossa, estava muito alto. Eu mandava mensagem, falava, apóstolo, o coração do Victor está acelerado. E aí ela entrava em oração e a gente orava. E aí a doutora, tudo que acontecia lá, a doutora mandava assim, não, tem que fazer exame do coração do Victor agora, chama todo mundo. Aí já chamava rapidinho, todo mundo subia, aí não dava nada no coração dele, coração normal. Aí eu falei, doutora, o coração dele foi curado, foi um milagre, doutora, eu falava para ela, foi um milagre, o coração dele foi curado, não tem nada. E aí quando a gente veio para casa, aí a gente, só para finalizar, só dessa última trajetória lá de São Paulo, aí quando a gente acabou tudo, dilatou a traqueia para ele conseguir respirar melhor, não precisou fazer traqueostomia, aí ele conseguiu respirar melhor, só que ele ainda estava de sonda. Aí a doutora falou assim, aí a doutora falou, a gente vai começar a introduzir o leite via oral para ele mamar, para você poder ir embora. Aí eu falei, ai doutora, que benção, né? Vai dar certo, em nome de Jesus. Chegou, começou a dar mamar para ele não mamava. Porque uma criança, quando já nasce, ela já sabe mamar, é automático. Só que ele não praticou isso, né? Que ele já foi direto entubado e com sonda. Então ele não mamava. Só que ele sentia dor aqui. Aí a doutora tentava, todos os dias tentava, ele não mamava, ele não mamava. Nossa, aí eu começava a chorar, falava, meu Deus, o que está acontecendo ainda aqui? O que o senhor ainda tem ainda aqui? Eu fazia, porque era comigo, eu entendo. Eu entendo que muitas coisas que aconteceu lá, Deus estava tratando muito comigo, fortalecendo a minha fé, me ensinando a confiar mais, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender, a gente nunca sabe tudo, né? Então eu entendo que Deus estava tratando muito comigo lá. Aí ficamos lá, e ele não mamava, e eu orava, falava, meu Deus, ele precisa mamar, e nada dessa criança mamar. Aí eu falei assim, doutora, eu preciso ir embora para Jacareí, doutora, eu preciso ir para casa, eu preciso ver minha filha, eu não aguento mais ficar aqui sozinha. E vamos pedir para transferir ele para Jacareí? E aí, se é só mamar, ele aprende lá com a fono, né? Tem hospital lá perto, ele aprende lá. Aí conseguiu a transferência, eu vim, né? No outro dia vim com ele de ambulância. Nunca imaginei andar de ambulância na vida. Aí chegamos aqui no hospital, a médica daqui queria fazer gastrostomia, que era abrir um buraco no estômago para tirar a sonda do nariz e colocar a sonda aqui. Então, eu falei assim, não vai fazer, porque ele vai mamar, doutor, ele vai mamar. Aí ele chegou aqui em Jacareí, Jacareí também, ele não conseguia mamar. Aí eu falava assim, gente, ele está sentindo que está machucado aqui ainda, por isso que ele não consegue engolir. Aí a doutora falava assim, não, ele não consegue porque ele não sabe. Eu teimava com ela, eu falava, doutora, ele sabe, ele vai conseguir. É que ele está sentindo dor por isso. Porque mãe é um pouco médica também, mãe é tudo, médica, advogada, tudo. Aí a doutora falou, então tá bom, mãe. Aí ficou uma semana. Aí eu fiz mais uma vez uma oração ali no São Francisco. Eu peguei o Victor no colo, porque eu já estava muito exausta já de ficar em hospital. Peguei o Victor no colo, aí eu falei assim, eu me desligo desse lugar de corpo, alma e espírito. Eu não pertenço a esse lugar aqui. O Victor não pertence a esse lugar. Eu quero ir para minha casa, em nome de Jesus. Senhor, nos tira daqui desse lugar. Aí quando eu fiz essa oração, aí passou uns 40 minutos, a doutora falou assim, sabe o que eu vou fazer, então? O Victor está muito bem, os exames dele está tudo bem. Eu vou pedir um home care para você ir embora para casa. Ai, me dá até arrepio. Aí eu chorei tanto, eu falei assim, ai, doutora, eu não acredito, doutora. Move mesmo, né? E foi através da palavra que o senhor tinha ministrado aqui, eu tinha passado para a Regiane, eu falei assim, amor, é essa oração que a gente precisa fazer. Aí a doutora falou assim, então eu vou pedir o home care. Aí começou a negociar para o home care, né, para eu ir para casa, aí foi enfermeira em casa, aí foi todos os aparelhos em casa, aí ele foi para casa de sonda. Aí chegou em casa, ele começou a mamar, só que ele ainda mamava pouco, mas ele já começou a mamar, então já foi, né, mudou o ambiente, mudou a atmosfera, estava em casa, outra atmosfera, ele começou a mamar.
Aí, quando foi no dia 31 de dezembro, eu falei assim, em nome de Jesus, a doutora vai tirar a sonda hoje, dia 31 de dezembro, eu vou fechar esse ciclo em nome de Jesus. Ela foi lá em casa no dia 31 de dezembro, porque aí a médica vai lá em casa ainda, né? Foi lá em casa, aí ela falou assim, olha, Regiane, falou assim, olhando para minha cara, eu chorando, eu não vou tirar a sonda dele ainda, porque ele mama 80 ml. 20 ml, 40 ml ele passa mama via oral e os outros 40 ele passa pela sonda. Eu não posso tirar a sonda ainda dele. Aí eu falei, tá bom, doutora, tá bom. Mais uma vez, Deus mostrando que tudo é no tempo dele, não no meu, né? Deus não faz aquilo para alegrar meu coração, ele faz aquilo para engrandecer o nome dele, não importa a situação. Às vezes a gente pensa, não, Deus vai alegrar meu coração, faz isso. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha para honrar e glorificar o nome dele, né? Aí eu peguei, aí ela não tirou. Aí quando foi no dia 6 de janeiro, a sonda do Victor entupiu. Aí a enfermeira chegou às 7 horas da manhã e falou assim, ai meu Deus, entupiu a sonda. Mas eu estava com uma tranquilidade, porque eu lembro que no domingo, na Santa Ceia, eu também vim muito triste, porque eu tinha saído do hospital, mas o hospital não tinha saído de dentro de mim ainda, né? Tudo que eu tinha vivido. Então eu vim muito triste. Aí o senhor pregou também, falando de fechar o ciclo. Aí no domingo eu falei assim, não, esse ciclo, eu estou fechando esse ciclo em nome de Jesus, eu tenho que vencer isso. Então, as nossas orações, gente, ela tem que ser constante, sabe? Não adianta a gente, todos os dias a gente tem que orar, tá sempre orando. É interessante o que você está falando, porque, olha, acessar os lugares espirituais e Deus trazer existência é um milagre, é um tipo de oração. Você falou, se desligar do hospital, que eu não pertenço a esse lugar, é um outro tipo de oração. Eu começar um novo ciclo. Então, isso é muito vivo, né? Muito prático, se as pessoas entenderem, né, Cauê? E orar, quantas coisas movimentam, porque esse reino espiritual, ele é muito vivo, né? E a gente vê, por isso que é bom o testemunho, porque tudo é baseado em oração. Só que, às vezes, a gente, não é aquela oração assim, Senhor, abençoa tudo aqui, amém. Não tem... Existe um caminho. É um processo, né? Não é e Deus dá as estratégias. Deus deu as estratégias daquilo que vocês aprenderam, praticaram, e